A paz do Senhor, amados, amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem linda que Deus tem falado comigo durante essa semana. Vamos ver juntos, então? Está em Josué 1:9. Diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Que lindo, né? Vamos ver juntos cada parte para a gente poder realmente entender o que Deus está querendo falar com a gente e para essa mensagem entrar no nosso coração. A primeira parte diz assim: ser forte e corajoso. Eu não te ordenei? Ou seja, não foi um pedido. Deus não falou: olha, por favor, seja forte. Não, é uma ordem. Deus falou: seja forte, seja corajoso. Amém? Então, o que significa ser corajoso? Significa essa pessoa que ela atua com valor e com determinação ante situações arriscadas ou difíceis. Amém? Essa pessoa que ela atua com a força, com a determinação, mesmo que ela tenha riscos. Amém? Então, eu tenho aqui um exemplo muito lindo para vocês, que o que acontecia, primeiro vamos entender o que acontecia antes na história da Bíblia. Sempre que o povo de Deus, o povo de Israel pecava, eles começavam a perder as guerras e o inimigo começava a ganhar. Amém? E o que aconteceu foi que o povo de Deus fez o mal diante de Deus, e aí aconteceu que eles começaram a perder as guerras, perder as batalhas. E aqui essa história está em Juízes 6:12. O que aconteceu foi que o povo começou a perder as guerras, mas chegou numa situação tão extrema e tão difícil que os midianitas começaram a destruir as plantações do povo de Israel, e o povo de Israel ficou com tanto medo e tão apavorado, sem comida, sem alimento, sem nada, que eles começaram até a se esconder em cavernas. Fizeram cavernas e começaram a se esconder. A maioria do povo fez isso. Mas aconteceu que existia um homem nesse meio que era esforçado e que era valente. E esse homem é Gideão. O que aconteceu foi que Gideão, ele foi esforçado, ele não se paralisou diante dessa situação, e ele estava pegando o trigo, estava escondendo para ser de alimento para o povo. E isso foi agradável diante de Deus. E o que Deus fez? Deus foi e mandou um anjo dele para falar com Gideão. E esse anjo falou assim: Não tema, homem esforçado e valente, porque o Senhor está contigo. Amém? E Deus escolheu Gideão para proteger o povo durante um tempo. Amém? Por causa dessa atitude de Gideão, de não. O que que Gideão poderia fazer? Ai, Senhor, tá difícil, né? Eu tô sem comida, tô sem alimento, o povo vai ganhar mesmo a guerra. A gente vai morrer, vai todo mundo morrer, então eu vou ficar na caverna mesmo, vou ficar ali, não vou fazer nada. Posso fazer nada. Mas não, ele teve outra atitude. Amém? Então isso foi agradável diante de Deus. Depois fala assim: não temas e não te apavores. Em outras versões fala: não desmaie, não se desanime. E é muito linda a tradução aqui de desanime em latim, que significa sem alma. A pessoa que está sem alma, desanimada, ou seja, perdeu a alma dela. Então, uma pessoa que ela perde a alma dela, ela não vai fazer nada, ela não vai conseguir fazer nada. Amém? Significa falta de ânimo, força ou energia para fazer, resolver ou empreender algo. Amém? Então fala assim: não temas, não te apavores, não se desanime. Amém? Então é muito lindo isso, é muito interessante quando a gente para realmente para analisar cada coisa. Então, o que significa? Se a gente tiver força, se a gente for valente, se a gente não se desanimar, mas ao contrário, a gente recobrar forças, apesar da situação em volta ser a pior possível, a palavra diz assim: porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andes. Amém? Então é muito lindo isso, porque se a gente tem Deus, a gente não precisa de mais nada. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é ela ter Deus a favor dela. Quando ela fala assim: Senhor, olha, eu tô olhando ao meu redor
E eu vejo que eu tenho mais inimigos do que amigos, eu tenho mais pessoas contra mim do que pessoas a favor de mim. Eu me sinto no meio de uma guerra espiritual. Senhor, a minha situação tá difícil, mas Deus, a única coisa que eu quero é a tua presença. E quando essa pessoa, decide ser forte, quando ela decide ser corajosa, quando ela decide atuar com valor diante da situação dela, Deus está com ela. E isso é agradável diante dos olhos de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração, que você possa ver que não importa a sua situação, não importa o que esteja acontecendo, o que importa é que você decida ser uma pessoa diferente, que você decida ser parte desse povo de Deus. Amém? E que você fale assim: Deus, esteja comigo aqui. Amém? Esteja comigo, luta minhas guerras, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração. Fica com Deus. Abraço.